Mais ou menos uns 3 meses, eu dei início a uma série que Deus colocou no meu coração a respeito do poder da nossa oração. E Ele tem falado muito comigo acerca desse assunto, tem me mostrado milhares de versos, né, na palavra, que a nossa vida, a vida cristã, ela é pautada pela oração. Então, fala igual o pastor Hélio, né? Jesus não voltou ainda, então vamos ter muito tempo para falar acerca desse assunto. Então, na primeira vez que nós falamos, eu falei sobre Atos 12, em que Tiago havia sido martirizado por Herodes, e que Pedro seria o próximo, e que se não fossem as orações dos santos em favor dele, Pedro também teria sido livre. E aqui a gente aprende um princípio fantástico, porque se nós ficarmos de braços cruzados neste mundo, Deus não vai poder fazer nada em nosso favor. E foi isso que nós aprendemos, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, aqui na terra, se nós não fizermos nada a respeito, Deus, por vontade sua, por um princípio que Ele estabeleceu, Ele não pode fazer nada. Não que Ele seja limitado, nosso Deus não é limitado, mas porque Ele decidiu entregar a autoridade na terra para o homem. Então, por causa das orações incessantes dos justos, dos irmãos, Pedro, milagrosamente, foi livrado das mãos de Herodes, né? Então, nós vamos fazer um resumo bem rápido aqui. Eu falei muito disso aí também. Por que não estamos experimentando a plenitude do agir de Deus na nossa vida aqui na terra? A resposta é simples. É porque somos negligentes na nossa vida de oração. E eu falei por que devemos orar. Eu dei 2 formas por que nós devemos orar. E a primeira é isso que eu acabei de falar com vocês, que aqui na terra, Deus estabeleceu o homem como autoridade e Ele espera que nós clamemos em oração para que Ele possa poder governar nesse lugar. E eu separei aqui esses versos que eu li, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Outro verso que eu li é esse aqui. Salmo, capítulo 8, 5 e 6. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. E o salmo que eu acabei de ler com vocês, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra lhe deu aos filhos dos homens. Jesus, quando Ele ensinou os seus discípulos a orar, nós temos naquela oração de Mateus 6, uma oração modelo. E Ele, nessa oração, Ele fala, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade nessa terra, como é feita no céu. O que a gente entende? Isso aqui foi falado no ambiente de oração. A gente entende que, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, e a sua vontade, que sabemos que ela é boa, agradável e perfeita, se estabeleça neste mundo, nós devemos rogar a Ele. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim como é no céu, assim na terra como é no céu. É isso que está escrito em Salmo 115, 16. Lá no céu, o Senhor reina, Ele é soberano, tudo funciona. Mas para que possamos ser uma extensão do céu na terra, nós devemos estar no ambiente de oração, clamando para que Ele possa agir no nosso meio. Amém, queridos? Nós falamos muito sobre isso. Eu peguei essa citação de John Wesley, muito interessante. Só para confirmar que isso que a gente está falando. Nos parece, olha o que ele fala, nos parece que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, a menos que alguém o peça para Ele fazer. Recentemente eu li o livro do Kenneth, que fala a respeito de a arte da intercessão, confirmou também aquilo que nós falamos. Ele fala a mesma coisa, isso, ele cita John Wesley no livro, e ele fala também, e ele confirma isso, que Deus não pode fazer nada nesta terra, a não ser que a igreja faça algo em oração. Tá? Então, eu escrevi aqui, Deus jamais vai intervir em nosso favor aqui na terra, a não ser que permitamos sua ação mediante nossas orações. E a outra forma que nós devemos imitar a Deus. Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E eu mencionei o apóstolo Paulo, que ele era imitador de Deus, de Cristo Jesus. E o que mais me chama a atenção na vida de Jesus é
o estilo de vida dele de oração. E hoje, eu estava finalizando os slides, o Espírito Santo me mostrou um verso, que eu conhecia esse verso, todos nós conhecemos, mas ele me mostrou de uma forma tão extraordinária que só para confirmar que realmente o que Jesus mais fez nessa terra, a essência da vida de Jesus na terra foi oração. Olha esse verso aqui, Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, o que Jesus fez durante os seus dias de vida na terra? Hebreus 5:7. Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. E é só para confirmar que nós devemos ser imitadores de Jesus em tudo, no procedimento, no amor, mas na oração, o Espírito Santo me agarrou com esse verso hoje que eu fiquei maravilhado. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Eu acho que os discípulos eles ficavam impressionados com a vida de oração de Jesus, porque deveria ser alguma coisa aterrorizante, né? Porque só nesse verso aqui dá para saber, né? Orações, súplicas em alta voz e com lágrimas. Né? Para muitos isso é fanatismo, mas o próprio Senhor Jesus ele fez isso. Né? O espírito de súplicas, que é o Espírito Santo que mora dentro de nós. E, pegando isso aí, o Espírito Santo me acrescentou isso aí. Olha só o que Jesus falou. A minha casa será chamada casa de oração. Eu te garanto, querido, que essa casa que ele está se referindo não é o templo físico. Te garanto que não é. Né? Essa plataforma aqui não é mais santa do que o banheiro da sua casa. Esse púlpito aqui não é mais santo do que o vaso sanitário da tua casa. Deus fala muito comigo no banheiro também. Tá? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Estevão falou isso em Atos 7. O apóstolo Paulo falou em Atos 17. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, qual o propósito da nossa vida em Cristo Jesus? Nós sermos a sua casa de oração. Casa de oração. É a essência do cristianismo. Oração. E Deus me agarrou também com esse verso, eu fiquei maravilhado. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso mora dentro de nós e a nossa vida só vai funcionar se nós colocarmos isso em prática. Será chamada casa de oração. Eu mencionei também a parábola do juiz Inico e da viúva persistente, em Lucas 18. Eu queria fazer um resumo rapidinho, que eu peguei outras coisas muito interessantes. Muitos ensinos por aí falam que compara Deus a esse juiz iníquo. Mas, na verdade, se nós lermos com cuidado, Deus não pode ser comparado a esse juiz. Em primeiro lugar, esse juiz é impaciente. Nós sabemos que Deus é longânimo. Segundo, ele é iníquo. Deus não. Porque em Mateus 7,11 está escrito lá, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que não é mau, querido, e dará bens aos que lhe pedirem. E outra que nós vimos também, o juiz se sentiu importunado pela oração da viúva. Tá bom, leve isso aí. Mas Deus, ele jamais vai se sentir importunado com as suas orações. Muito pelo contrário, as nossas orações, na palavra, é como um incenso com um cheiro agradável a Deus. Então, não importa, quanto mais você ora, mais ele se agrada. Porque em Salmo 141:2 diz, suba a minha oração perante a tua face como incenso agradável. Então, querido, Deus jamais vai se importunar com as tuas orações. Pelo contrário, nós vimos que quanto mais você pede, mais fé você tem. Porque nós vimos também, em Mateus 7, de 7 a 8, que está escrito, pedi e dar-se-vos-á. Isso aqui é interessante também, desculpa. Olha só o que eu escrevi também, que Deus falou comigo. Deus não nos fará justiça simplesmente porque você é o escolhido dele. Olha o que ele falou. Ele fará justiça se clamarmos a ele dia e noite, que está em Lucas 18:7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? É isso. Deus não fará justiça para mim e para você, simplesmente porque somos novas criaturas. Ele nos fará justiça se clamarmos a ele dia e noite. Apertei o negócio errado aqui. Vê para mim, por favor, Jé. Voltou. Voltou não. Então, nós falamos acerca desse verso de Mateus 7.
Outro verso também. Eu faço muito slide, gente. Eu até me atrapalho com os slides. Em 1 Timóteo 5,5, também Deus falou comigo, eu estava lendo, Ele me mostrou isso aí, que tem tudo a ver com essa parábola de Lucas. Estava falando acerca das viúvas, né? Mas isso a gente pode aplicar para toda a nossa vida. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, de que forma que ela espera em Deus? Perseverando em súplicas e orações noite e dia. Então, Deus fará amparo para conosco quando nós esperamos em Deus. De que maneira? Perseverando em súplicas e orações. Em Tiago 4,2 está escrito lá, nada tendes porque não pedis. Se não pedirmos, Deus não vai se manifestar aqui na terra. Tá? E também em Mateus 7,11. Nosso Pai só nos dará as coisas boas se pedirmos, que acabamos de ler aqui. Né? Nosso Pai que está, quanto mais nosso Pai que está nos céus nos dará bens, de que maneira? Ao que lhe pedirem. Amém, queridos? Então, eu falei muito desse verso. Esse verso também eu estudei, a fonte é muito confiável. Então, fala sobre Mateus 7, que no original grego, o tempo verbal disso aí é um ato contínuo. Na nossa língua portuguesa não tem esse tempo verbal. O mais próximo que chega é quando conjugamos no gerúndio. Né? Por exemplo, eu estou ensinando e logo, 10 horas, vou terminar de ensinar. Brincadeira, pastor. Vou terminar de ensinar. Mas na linguagem grega, no original, o tempo verbal é exatamente esse aqui. Eu peço, meu exemplo, né? Eu estou ensinando, continuarei a ensinar e não vou parar de ensinar. É isso que está no grego. Pedir, continue pedindo, não pare de pedir e será dado a você. Buscai, continue buscando, não pare de buscar e você achará. Batei, continue batendo, não pare de bater e será aberto a você. Então, pegando esse gancho, eu também estudei muito a respeito de fé e paciência. Como Deus falou comigo. E eu quero abençoar a vida de vocês hoje. Porque um dos grandes problemas da igreja hoje em dia é a falta dessa paciência. Porque olha só o que está escrito ali em Hebreus 6:12. A palavra é muito clara. Se a gente ler com cuidado, a gente pega muitas coisas preciosas. Olha só. Para que não vos façais negligentes. A Bíblia chama de negligente aquele que desiste. Hebreus 10 é até mais pesado. Aqueles que retrocedem são destruídos, mas nós não somos destruídos porque nós não desistimos. Amém? Então, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. É simples, olha só. Não herdaremos na prática as promessas somente pela fé, mas pela fé e paciência. Está bem claro na palavra. E é essa palavra que é a mesma coisa, perseverança. E é ela que Jesus cita também na parábola do juiz Inico, em 18:1. É o dever de orar sempre e não esmorecer, não desanimar, manter firme, paciente, porque o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre a sua promessa e quando nós focamos no seu caráter, é certo que vamos receber. Se nós focarmos no resultado, com certeza vamos nos frustrar. Mas quando nós focamos no caráter de Deus, que é um Deus que é impossível mentir, com certeza, no tempo certo, nós vamos receber das suas promessas. Né? Então, ainda falando sobre fé e paciência, essa passagem aqui, abre a Bíblia, por favor, em Romanos 4:17. Nosso maior exemplo de fé, claro, é Abraão. Não é à toa que a palavra chama ele que é o nosso pai da fé, é o nosso pai na fé. Nós falamos aqui na primeira mensagem da série, que ele esperou 85 anos, desde quando Deus fez a promessa para ele ter um filho, até ele ver os filhos do filho dele. Eu estou no lugar de Abraão, eu casava Isaac com 15 anos logo, porque eu já estou velhinho. Deus me deu uma promessa de ser pai de uma grande nação, eu quero ver pelo menos meu neto. Mas ele era tão paciente que ele esperou 40 anos para pedir para o servo dele, Eliezer, buscar Rebeca para ele. E Deus é fantástico. Como é um Deus de fé, ele não bastasse a esposa de Abraão ser estéril, Deus manda para Isaac uma mulher estéril. 40 anos esperando para o filho casar e o filho da casa com a mulher estéril. E nós vimos em Gênesis 25:21 que Isaac orou insistentemente a Deus pela sua mulher.
20 anos depois, ela concebeu os gêmeos. Então, desde o dia que Deus fez a promessa para Abraão, que ele seria pai, que ele já era pai, né? Porque Deus ele fala sempre do final, que ele já era pai de uma grande nação, até o nascimento dos netos dele demorou 85 anos. Então, para mim, é o maior exemplo de paciência na palavra. Então, Romanos 4,17 prova que Abraão, ele confiou sempre no caráter de Deus. Ele nunca confiava no resultado, ele confiava no caráter de Deus. Romanos 4,17 está escrito, como está escrito, conforme eu falei aqui, por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, olha só, em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco pelo amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa por incredulidade. E aqui que está o segredo. Mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É exatamente o contraste, na maioria, que acontece conosco, né? Quanto mais demora, a gente vai ficando mais desanimado, né? A gente começa bem, crendo, 1 mês passa, 2 meses passam, 6, 1 ano, 2. Ao invés de a gente ficar cada vez mais na expectativa, confiando no caráter de Deus, a gente acaba desanimando. E muitas das promessas de Deus não se cumpriram na nossa vida porque nós desanimamos com o tempo. Isso é sinal de que nós não focamos no caráter de Deus. O Abraão tinha tanta certeza de que Deus daria para ele o filho, que a cada dia que passava, ao invés de ele ficar desanimado, ele ficava animado. Por quê? Está chegando. Opa, mais um dia se passou, está chegando. Passou mais um ano, está chegando. Passou 18, 20, 24 anos, está chegando, porque Deus prometeu. Eu estou confiando na palavra dele. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, eu estou esperando. Vai chegar. Né? É isso que diz em Abacuque 2 e 3. A visão espera um tempo para se cumprir. Não falhará. Se tardar, espere, porque certamente virá. Não se atrasará. Certamente virá. Não se atrasará, porque foi Deus quem disse. Tá? E Deus mostrou também a respeito de Jó. Abre sua Bíblia lá, por favor, em Tiago, capítulo 5. É outro homem paciente, querida. E nele eu também me inspiro muito. Olha só o que está dizendo lá em 5, vamos começar do 10. Tiago 5 e 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência, grifa aí, de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi, grifa, a paciência de Jó? E vistes o final que Deus lhe deu? Porque ele foi paciente, ele não desanimou, ele focava no caráter de Deus. Tanto quando ele estava na situação mais terrível da vida dele, o que ele fez? Ele focava no caráter de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele focava no caráter de Deus. Diante daquela situação terrível, ao invés dele se queixar, e não entrou na pilha da mulher dele, que pediu para amaldiçoar o Deus, porque ela buscava a Deus só pelos interesses, Jó foi exatamente o contrário. Ele se ajoelhou e adorou a Deus. Nu eu vim para essa terra e nu vou sair daqui. Tanto que o apóstolo Paulo até se inspira nessa passagem de Jó. Né? Nada trazemos para esse mundo e nada levaremos. Porque o foco dele, do homem de fé, ele tem que ser no caráter de Deus. E antes dele receber a restituição em dobro, olha só o que está escrito lá em Jó 42 e 10. Não precisa abrir, não. Tendo Jó orado pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Ele orou. Olha só, ele orou. E nesse ambiente de oração, foi um ambiente propício para Deus dar a ele de volta tudo que ele havia perdido. Tiago, não precisa abrir, 1 e 2, do 2 ao 4, também confirma isso. Meus irmãos, tende grande alegria quando caídes por várias tentações,
sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, ou seja, sem faltar nenhuma das suas boas, maravilhosas e preciosas promessas. De que maneira? A prova da vossa fé opera a paciência, e a sua paciência deve ter ação perfeita, para que nós sejamos maduros e, de fato, recebermos todas as promessas de Deus nessa terra, querido. Tá? Em Romanos 12, 12 e 12, também fala sobre isso. O apóstolo Paulo ele fala, no Espírito Santo. Alegrai-vos na esperança, foi o que Abraão fez, que nós lemos aqui. Ele se fortalecia ainda mais na expectativa no que Deus tinha falado. Então, o apóstolo Paulo ele fala, alegrai-vos na esperança. Agora, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Romanos 12, 12. Eu falei também acerca dos pais de João Batista, isso eu vou querer que vocês abram a Bíblia rapidinho. Também é outro exemplo de paciência aqui. Olha só o fim que Deus deu para essa paciência dos pais de João Batista. Vamos ler. Lucas, capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, irrepreensíveis, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos, isso aqui que é o cerne da questão, ambos eram avançados em idade. Eu nunca ouvi falar, não sei se vocês já viram, de um casal que não pudesse ter filhos jovens, depois de bem velhinho. Eu creio que aqui eles já deviam ter, brincando aí, mais de 60 anos. Nunca pôde ter filho, só depois de velho pedisse a Deus para ter filho. Eu nunca ouvi. Então, isso dá a entender o quê, queridos? Que eles não passaram a orar para ter filho depois de velhos. Eles já oravam desde novos. E olha a perseverança, olha o tempo que gastou. Eu até brinquei aqui na primeira mensagem. Se eu fosse Zacarias, falei, agora que você vai me dar um filho, depois de velho? Mas é o seguinte, querido, Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E ainda que demore, tá? Ainda que demore, Ele vai te dar o melhor se você focar nele, perseverar em oração. Foi o que aconteceu, Deus falou assim, você está orando? Beleza, eu vou te dar também o filho, vou te dar o melhor. Mas para que esse filho nasça, tem que esperar Jesus. Em Gálatas 4:4 diz que Jesus, na plenitude do tempo, ele veio. Então, João Batista ele teve que esperar nascer. Então, Deus atendeu o pedido de Zacarias, enviando João Batista, que teve o privilégio de servir, de anunciar o caminho do Senhor. Você poderia até estar pensando, mas será que Zacarias e Isabel não estavam em pecado, Porque a palavra diz que o pecado é uma barreira entre nós e Deus, E Deus não atende pecadores, está lá em Atos, em João fala sobre isso. Mas olha o seguinte, Zacarias, aqui no verso 6, a palavra diz que eles eram justos e irrepreensíveis. Então, não é por causa disso que eles receberam. E tem mais, Zacarias era sacerdote, ele servia a Deus. Então, é só para deixar claro que Deus, ele ficou de dar essa bênção para eles no tempo certo. Tá? Então, aí nós lemos aqui, vamos continuar lendo aqui, no versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Olha as orações. E toda a multidão do povo estava lá fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento. Tremendo, Jesus? Nós temos que ter fé no caráter de Deus e esperar com paciência. De que maneira? Perseverando na oração. Porque se nós fizermos isso, independente do tempo,
Deus vai te dar o melhor. Amém, querido? Nós falamos também que a oração é a própria guerra, né? A oração não é uma arma contra o inimigo, e como base nós pegamos Efésios 6,18, né? Então, usamos o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. De que maneira? Orando em todo o tempo. Então, nós usamos as armas orando. Então, as orações não podem ser uma arma. O apóstolo Paulo diz que ela é uma guerra. Então, não adianta se fingir de morto. Quer você queira ou não, você está em combate, e se você se fingir de morto, não adianta, vai perder. Ou a gente entra nesse combate, no qual nós já somos vencedores, porque Jesus venceu, e aquele que nasce em Cristo Jesus já nasce da vitória dele, 1 João 5,4, e o nosso combate é um combate de permanecer inabaláveis. De que maneira? Orando em todo o tempo. Nós falamos de Daniel também, que desde o primeiro dia que ele orou, a resposta foi enviada, mas por causa das palavras persistentes de Daniel, porque ele continuou batendo, o anjo conseguiu chegar, porque houve uma batalha. O anjo ele foi tentado impedir pelos principados e potestades. E o anjo falou para Daniel, por causa das tuas palavras persistentes, eu cheguei aqui. Essa é a guerra. Tudo já nos pertence. A palavra diz que tudo já é vosso. Já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Mas estamos no combate, o mundo jaz no maligno, ele vai fazer de tudo para impedir de você receber as bênçãos de Deus. E nós, porque estamos numa guerra, nós precisamos persistir na oração. Não porque nós vamos ficar orando, me dá, como se fosse uma coisa sem fé. Não é isso. Nós persistimos na oração por causa dessa batalha. Então, você continua no ambiente de oração, perseverando até você receber a tua vitória. Enquanto você não receber, você não deve parar de orar. Então, o anjo só conseguiu resistir aos principados e potestades por causa das palavras persistentes de Daniel, né? Há uma batalha espiritual sendo travada e só veremos a resposta de Deus concluída se persistirmos na oração. Aí eu falei também a respeito de Paulo, né? Que ele falou, queremos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis. Satanás, porém, nos impediu. Por que eu eu tenho plena convicção de que ele deu uma batidinha na cara da igreja com luva de película? Por causa desse verso aqui, ó, Filemão 1:22. Ele, quando ele escreveu essa carta para Filemão, ele estava preso. Ele falou, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. O apóstolo Paulo tinha certeza que ele seria livre e poderia visitar Filemão por causa das orações dele. E o que não aconteceu em 1 Tessalonicenses. Eu queria te visitar vocês. Eu também, Paulo, quis. Satanás, porém, me impediu. Porque nós precisamos orar. Né? A palavra diz em Deuteronômio 32, Levítico 26, que 1 persegue 1000 e 2 perseguem 2000. Ou seja, quanto mais pessoas movimentadas numa oração, unidas em oração, os resultados serão maiores. Por isso que o apóstolo Paulo ele pedia oração, não porque ele era um crente 6 horas. Ele orava, a experiência que ele tem na palavra é fantástico, mas ele entendia que quanto mais pessoas orando por ele, maiores seriam as conquistas. E mais para frente nós vamos entender que tem batalhas que ela não pode ser vencida sozinho. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro não conseguiria ser liberto, se a igreja não se prontificasse a orar, Pedro teria sido morto naquele dia, e a oração dele não seria suficiente. Então, a palavra de Deus nos diz muitas coisas que, se não houver uma unidade na igreja, em certas batalhas, nós não conseguiremos vencer. Amém, querido? Vou passar aqui bem rápido, né? Aí nós falamos que nós precisamos nos esforçar sobremaneira nas orações, né? Colossenses 4:12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vós nas orações. E essa palavra esforça sobremaneira no grego é agonizomai, que é competir com adversários, batalhar com dificuldades e perigos, esforçar com zelo extremo, trabalhar intensamente. Então, por causa dessa batalha, dessa guerra, que nós somos vencedores, um bom combate da fé, mas nós precisamos persistir na oração, nos esforçando com muita diligência. É competir com adversários mesmo, batalhar com dificuldades e perigos. Isso que aconteceu com
Epáfras, que ele se esforçava sobremaneira por nós, pelos seus irmãos, nas orações. E outra passagem que eu botei aí também, apóstolo Paulo, né? Rogo-vos, né? Quando ele fala rogo-vos, é porque a coisa está feia mesmo. É tipo assim, essa palavra rogo-vos no grego, é como se ele estivesse implorando de joelhos, pelo amor de Deus. É isso que ele está fazendo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O apóstolo Paulo entendia que tinha certas batalhas, conforme eu falei aqui, que não poderia ser vencida sozinho. Não porque ele não tinha fé, que não orava, mas porque ele entendia que, se não juntarmos em oração, unirmos em oração, certas batalhas não seriam vencidas. E ele rogou, pelo amor de Deus, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Tá? O tempo está avançado. Eu quero finalizar. Nós temos muita coisa para falar acerca de oração, né? Eu quero falar só em relação... O João estava ministrando aqui, ele mexeu muito comigo, porque ele falou acerca de imagens de esculturas, né? E Deus, a fé, ela nunca se apoia naquilo que nós vemos. Nunca. Nenhuma passagem na Bíblia pede para nós focarmos em algo, né? Pegar uma rosa ungida, um copo d'água, ou olhar para uma situação e olhar, fazer daquela situação a sua fé, né? Porque se nós atentarmos para aquilo que nós vemos, né, fisicamente, que o diabo sabe fazer isso mesmo, né? Tentar nos impressionar com aquilo que nós vemos, nós jamais vamos ver a manifestação das promessas de Deus que está dentro do nosso coração. Então, tem uma passagem aqui, abre sua Bíblia lá em Gênesis 15, que seria a única passagem que a gente poderia achar que Deus poderia mostrar alguma coisa visível para que Abraão se apoiasse na fé dele. Isso aqui é uma surpresa para mim, porque eu sempre achei, eu tenho certeza que você sempre achava dessa forma, que eu vou explicar agora. Gênesis capítulo 15, a fé nunca se apoia no que se vê. Olha só, Gênesis capítulo 15, verso 5 em diante. Então o levou fora e disse para Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Você pode estar até pensando, né? Pô, então Deus mostrou algo visível para Abraão se apoiar, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Estava de noite ou estava de dia? Não acham nada? Ou está de noite ou está de dia? À noite, né? Estava de dia. De dia. Vamos continuar lendo, tá? Verso 6. E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Verso 7. Disse-lhe mais, Jesus continuou falando com ele, né? Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles, uma em frente à outra, mas as árvores não partiram. Isso aqui é um ritual de aliança, né? Teve uma época que o pastor Sebastião falou sobre isso, ele explicou direitinho o que é isso. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Verso 12, marca na tua Bíblia. Ao pôr do sol. Ou seja, se tivesse sido de noite, a palavra certa aqui seria ao amanhecer. Mas está escrito ao pôr do sol. Então, quando Deus falou para Abraão, conta as estrelas, se é que podes contar, é porque não tinha estrela nenhuma, estava de dia. Então, isso aí é uma prova de que nós não devemos nos basear em nada visível para poder crer. Porque em Hebreus 11:1 define a fé como a convicção de fatos que não se veem. Em 2 Coríntios 5:7, apóstolo Paulo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O Espírito Santo ele é chamado de o Espírito da fé em 2 Coríntios 4:13. Mas no verso 18,
ele fala a operação desse espírito da fé, que está no mesmo contexto. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem é eterno. Esse é o espírito da fé. Nunca atentar para algo visível. Ainda que você esteja passando uma dificuldade que esteja piorando, seu corpo está ficando cada vez mais enfermo, tua família parece que está pior, não atente naquilo que você vê. Atente na realidade que Deus colocou no teu coração. O que Ele fala é o que vale. Não se apoie em nada que você vê. Creia no Deus do invisível, que essa é a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé. Jesus falou para Tomé, em João 20, 29, porque me viste, creste, Tomé. Bem-aventurado que somos nós, amém? Os que não viram e creram. Não viram somente Jesus. Nós não vemos Jesus e cremos. Mas eu creio que Jesus quis dizer em todas as situações da nossa vida. Nós não temos que focar em nada visível. Hebreus 11, 27 também. Moisés ele abriu mão das riquezas do Egito para poder sofrer com o povo dele, porque contemplava o invisível. Tá? E também aconteceu com a Maria, Maria, diante de uma promessa impossível de acontecer, concebeu um filho sem ter relacionamento sexual com um homem, uma coisa impossível, e seria concebida pelo Espírito Santo, e em Lucas 1:37 diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as tuas promessas. E no verso 45, bem-aventurada a que creu, que será cumprida as palavras do Senhor. Tá? Então, para terminar, o nosso foco, vou falar de novo, porque isso é muito importante, deve ser no caráter de Deus. Jó, diante daquela situação, ele falou, eu sei que meu Redentor vive. Paulo também disse isso em 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem tenho crido. Ele sabia em quem tenho crido. Em Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem do monte? Não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós focamos no caráter de Deus, o adoramos a despeito do que está acontecendo, Ele vem e se manifesta a nosso favor. E as nossas orações criam um ambiente em que os milagres de Deus se manifestam. Eu separei muitas passagens no Novo Testamento, não vou ler hoje, vai ficar para uma próxima oportunidade, de coisas extraordinárias que aconteceram no ambiente de oração, na vida de Jesus, em Atos também. Muitas coisas extraordinárias aconteceram, porque, interessante, em Atos, se você espremer o livro de Atos, você vai ver a ação do Espírito Santo, claro. Mas é uma consequência de uma vida de oração. A quantidade de passagens em Atos e na vida de Jesus que fala acerca da igreja orando é impressionante. E aí nós não conseguimos ver hoje os mesmos resultados porque a igreja ela ainda não entendeu o poder que ela tem quando ora. E também não entendeu a responsabilidade que ela tem de se mover como sacerdote. A palavra de Deus diz em Apocalipse 5:10 que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Romanos 5:17 diz que nós devemos governar, reinar em vida. E também temos a responsabilidade de se mover como sacerdote, intercedendo por pessoas. Porque o pouco que a igreja ora, só ora pelos seus problemas. E não foca nos santos também. Então, nós devemos equilibrar a nossa vida de oração. Então, esse é o objetivo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. E eu, com toda humildade, não quero nem saber de mim, eu quero fazer o que o Espírito Santo está pedindo para eu fazer. E eu desejo do meu coração e do Espírito Santo também, querido, é que ele aqueça a nossa vida de oração. Porque Jesus disse em Lucas 18, que eu falei isso na primeira passagem, que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, e o contexto ele fala acerca de oração. Dever de orar sempre e não esmorecer, e não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então, nós precisamos ter uma vida de oração, senão nós não vamos ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Tá? Agora, tome cuidado para que você não ore apenas para poder ver as coisas acontecendo. Isso são consequências.
A nossa vida de oração, ela busca simplesmente só uma coisa: comunhão com Deus. Não tem coisa melhor, querido. Não tem coisa melhor. Eu sou experiência viva nisso. Quando eu estou em comunhão com Deus, num ambiente maravilhoso, eu não penso em nada nessa terra. É algo assim que eu quero ter uma habilidade para poder explicar isso para vocês. Eu não sinto vontade de receber nada nessa terra. Não quer dizer que eu não vou receber, mas estando nesse ambiente de oração, o teu foco só está em Jesus. É um deleite ficar com Ele, gente. Não tem coisa melhor. Pode acontecer o que for, nossa vida está com Ele para todo sempre. Então, Davi foi o maior exemplo de uma pessoa que buscou a Deus pelo que Ele é, e foi o que mais desfrutou do que Ele faz. Nem Josué conquistou a totalidade da terra prometida, mas Davi conquistou. Por quê? Porque o foco dele sempre era a comunhão com Deus. O tabernáculo dele era um tabernáculo simples, ele colocava lá no monte, lá, e ele ensinava o povo a orar. E ele convocou os levitas, o povo, a fazer uma adoração a Deus ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Eles faziam revezamentos, com um único propósito: te louvamos, Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Senhor, te louvamos, Senhor. E a palavra diz que Deus colocou todos os inimigos abaixo de Davi. Tanto que quando ele entregou o reino para Salomão, ele deu um conselho, ele entregou o reino de mãos beijadas para Salomão. Não tinha mais inimigo para ser vencido. Tanto que Salomão ele pegou o reino em paz. E ele deu um conselho para o filho dele: meu filho Salomão, só te peço uma coisa: conhece o seu Deus e o sirva com integridade de coração. Só isso, que todas as coisas, com certeza, te serão acrescentadas. Sabe por que nós temos que ter esse coração, essa atitude? Porque se nós tivermos essa atitude de não abandonar Deus por nada nesse mundo, nós vamos colocar Ele como nosso único Senhor. E as riquezas estarão sempre debaixo dos nossos pés, assim como ficavam nos pés dos apóstolos. As casas eram vendidas, os dinheiros eram jogados aos pés dos apóstolos. Isso quer dizer que você, dinheiro, não nos domina. Não nos domina. Posso enriquecer, eu tenho certeza que eu não vou pôr no meu coração nas riquezas, porque o meu único bem precioso é Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Amém? Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui para ensinar a palavra para os meus irmãos. Tentei da melhor forma possível, Senhor, diante das minhas limitações, poder passar aquilo que está colocando no meu coração, Jesus. Eu rogo pela vida de cada um aqui. Eu tenho certeza, se eles entenderem esse assunto e viverem uma vida exclusivamente em adoração a Ti, pelo que Tu és, Senhor, orando em todo o tempo, todas as coisas serão nos acrescentadas, todos os inimigos estarão de fato debaixo dos nossos pés, Senhor, e nós seremos bem-sucedidos para poder sermos árvore frondosa, cheia de frutos, Jesus. É isso que a igreja está precisando nos dias de hoje: fervor de espírito, orar em todo tempo, gastar tempo contigo, se trancar no quarto, chorar na Tua presença, Jesus. Não tem coisa melhor, Senhor, não tem coisa melhor, e a nossa vida ela vai funcionar. Porque estando próximos de Ti, nós conseguiríamos ouvir a voz do Espírito Santo: vai por esse caminho, agora por aqui, porque nós estamos próximos. Não tem como ouvir uma direção de alguém sem estar próximo, Jesus. A palavra diz que nós devemos permanecer em Ti, e se nós permanecermos em Ti, e as Tuas palavras permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito, porque será um pedido de acordo com o nosso espírito, não será um pedido da carne, será um pedido do Espírito. Senhor, muito obrigado. E eu declaro, no nome de Jesus, situações resolvidas aqui nessa noite, Jesus. Nenhuma enfermidade vai nos resistir. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade do nosso meio, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, é sagrado, não pertence a nós mesmos. E por ser a Tua casa, Espírito Santo, você não vai habitar num telhado cheio de goteiras. Nosso corpo é seu, te pertence no nome de Jesus. E eu declaro na vida de cada um aqui, saúde plena da planta dos pés, à raiz dos cabelos, e sendo bem-sucedido em todas as áreas, para poder glorificar o nome do Senhor Jesus, e não o nosso nome, para que o mundo veja nossas boas ações e glorifique o nosso Pai que está nos
nos céus. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te honramos, te entronizamos, levantamos a ti um trono de louvor. Governa no nosso meio, tu és o único objeto da nossa adoração. Seja glorificado, engrandecido nessa noite. Amém. Amém, Jesus.